Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de Geografia, estudaremos das páginas 18 até a 24, ok? Bom, então nós estamos aprendendo sobre a vida no campo, o dia a dia das pessoas que moram no campo. Vocês viram também como é o dia a dia das crianças que estudam em escolas rurais, a sua cultura, né? E todos os produtos que vêm para a cidade que dependem, né, do campo aí para chegar às nossas mesas, às nossas casas. Certo? Seguindo a leitura então, por favor. Trabalho no campo. É correto afirmar que todos os produtos que você identifica na imagem ao lado vieram do campo? Então, todos esses produtos aqui vieram do campo? Quando eu digo todos os produtos, isso inclui o talher, o guardanapo, a mesa, o prato, a tigela. Nossa, professora, será que veio do campo? É isso que nós descobriremos. Sigam a leitura, por gentileza. Os alimentos e todos os objetos retratados na imagem têm origem no campo. Os legumes e os grãos vieram da agricultura, que são as plantações. A carne, da pecuária, que é a criação de animais. E as matérias-primas necessárias para a fabricação de todos os objetos que compõem a imagem foram obtidos por meio do extrativismo. O extrativismo é quando eu retiro um produto do campo e transformo ele em outro, ok? Aí vem uma curiosidade aqui, ó. Você sabe quais são as matérias-primas necessárias para a fabricação de um prato? Pesquise sobre esse assunto e compartilhe com a turma. Não precisa pesquisar. Eu compartilharei com vocês sobre essa curiosidade. Então, pessoal, o prato ele é feito da porcelana, né? E a porcelana, ela eu consigo a porcelana juntando a argila e o quartzo, dois produtos encontrados no campo. Então, lá na fábrica, né, no processo de produção, eles necessitam desses dois elementos do campo, o quartzo e a argila, para a fabricação da porcelana, que dará a forma, né, e a origem aí ao prato. Legal, né? Perceberam que até os produtos da nossa casa dependem de produtos vindos do campo. Atividades. Leia a legenda. Agricultura em verde, pecuária em azul, extrativismo em amarelo. Agora pinte o nome dos produtos com a cor correspondente à atividade realizada para obtê-los. Então, que atividade eu preciso realizar para obter o arroz? Será que é agricultura? Será que é pecuária ou extrativismo? Então, a agricultura são as plantações, pecuária, criação de animais, extrativismo, quando eu tiro um produto do campo para transformar em outro. O arroz, então, eu dependo de quem? Da agricultura, então você vai pintar todo o quadradinho de verde. O frango, eu dependo da criação de animais, é da pecuária, todo quadradinho de azul. A tigela, mesmo esquema do prato, eu preciso de produtos, de elementos que vêm do campo, que depois que passarão por uma transformação e darão origem à tigela. Então, isso é o extrativismo. O alface é a agricultura, preciso da plantação. O guardanapo de algodão, mesma coisa. Ah, professora, mas tem a plantação de algodão. Mas aqui está escrito guardanapo de algodão. O algodão precisou ser manuseado, precisou ser transformado num guardanapo. Já que teve que ter uma transformação de um produto para virar outro, é o extrativismo, então é amarelo. O tomate, eu preciso da agricultura. O talher de metal. O talher de metal, eu preciso de elementos do campo, de produtos do campo que precisam ser transformados, né? Para que eu tenha o garfo, a faca, a colher. Então, é extrativismo. E a batata, a agricultura. Ok, pessoal? Vamos lá. Se você quiser pausar, realizar a atividade e continuar o vídeo, fique à vontade. A agricultura.
Por meio da atividade agrícola, a terra é cultivada para a produção de vegetais que consumimos em nosso dia a dia e de matérias-primas para uso industrial, etapa na qual os produtos são transformados em outros produtos, como o cacau, que após o seu beneficiamento dá origem ao chocolate. Então, pessoal, a agricultura é o cultivo, né, e a produção de vegetais que a gente consome, ou também de matéria-prima que virará outro alimento, por exemplo. Neste caso aí, o cacau. O cacau é a matéria-prima, mas qual é o produto em que ele vai se transformar? No chocolate. Então, o chocolate é um produto vindo, da atividade do extrativismo, porque algo foi transformado para se chegar nele, no caso aí o cacau, ok? Continuando sobre a agricultura na página 19. No Brasil, temos a agricultura familiar e a comercial, dois modos diferentes de se trabalhar no campo. Bom, então eu farei a leitura aí primeiro da agricultura familiar, né? E farei a explicação. E depois eu leio a agricultura comercial e explico. Então vamos lá, agricultura familiar. É praticada em pequenas propriedades rurais. O agricultor e sua família trabalham em todo o processo de produção dos alimentos, na preparação do solo, no plantio das sementes, na irrigação e na colheita. Grande parte dos agricultores utilizam ferramentas manuais e tecnologias mais simples para o cultivo dos alimentos. Há também os agricultores que fazem uso de determinado tipo de maquinário agrícola em algum momento de sua produção, para acelerar as atividades do campo. Na agricultura familiar, pratica-se a policultura. O que é policultura? Ou seja, o cultivo de diversos alimentos, como hortaliças, legumes e frutas. Eu quero que vocês grifem isso aqui, ó, policultura, ou seja, o cultivo de diversos alimentos como hortaliças, legumes e frutas. Porque poli significa várias culturas de alimentos que são cultivados, ok? Então, vamos lá. O que é agricultura familiar? A foto aí até retrata, ó, um agricultor aí, ó, capinando o seu canteiro de hortaliças, né? Ele próprio está cuidando da propriedade dele, o próprio agricultor. Então, na agricultura familiar, a própria família que mora ali naquela pequena propriedade, já que a agricultura familiar é na pequena propriedade, eles próprios que cuidam do solo, plantam, cultivam ali, cuidam, irrigam, colhem. A própria família que faz todo esse processo. Não precisa ter funcionário, porque a produção é pequena e a propriedade também, tá? Além disso, quando tem um maquinário ou outro, ele não tem muita modernidade. São tratores mais simples aí no caso, tá? Então, a própria família é que cuida ali das suas terras. Geralmente, a cultura não é muito grande, o cultivo de alimentos geralmente é para consumo próprio, da própria família ou para pequenas vendas, tá? E a criação de animais também. São animais criados não em grandes quantidades, mas em pouca quantidade, tá? Então, é uma coisa familiar. Pensa na palavra, agricultura familiar. As próprias pessoas realizam ali com as suas mãos, vamos dizer assim, da maneira mais simples, ok? Bom, a agricultura comercial. Farei a leitura e explicação em seguida. Já a agricultura comercial é responsável pela produção da monocultura. Quero que vocês grifem isso aí, ou seja, o cultivo de um único alimento. Então, olha lá, ó, monocultura, ou seja, o cultivo de um único alimento, ok? Mono significa uma cultura, né? Como grãos, soja, milho, trigo, ou de uma única matéria-prima como o algodão, utilizado pela indústria de vestuários. Na agricultura comercial, em todo o processo produtivo, são utilizados maquinários agrícolas modernos, em razão dos recursos econômicos disponíveis e da grande extensão da área plantada. Nesse modelo de produção agrícola, são contratados funcionários para trabalhar. Vocês podem até observar aí, ó, a colheita mecanizada
sendo realizada por funcionários. Então, o que é a agricultura comercial? Ela é maior que a familiar, por isso que fala comercial. Por quê? Porque toda essa agricultura será comercializada, ok? Será vendida. E outra coisa diferente. Na agricultura familiar, eles cultivam várias coisas. Na agricultura comercial, não, é somente uma cultura. Vamos pensar aí na usina, por exemplo. A usina, o que ela cultiva? Ela cultiva a cana-de-açúcar na safra, não é? Então, é uma cultura só. Na entre-safra, quando ela não está no período da safra, ela cultiva o quê? Soja ou amendoim. Nunca os dois, pelo menos um só, ok? Por quê? Porque as áreas são muito grandes, tem muita terra. Então, eles necessitam de quanto menos trabalho, melhor, né? Precisam de funcionários, os maquinários têm muita tecnologia, tá? Então, a diferença, né, da cultura comercial é justamente por isso. É um cultivo muito grande de algo e que isso vai ser repassado, né, para as indústrias, para o comércio e assim por diante, tá? Espero que tenham entendido aí a diferença entre a agricultura familiar e a agricultura comercial. Se tiver dúvida, é só nos perguntar. Aí vem uma atividade na página 20. 1. Recorte as figuras do material de apoio e colhe-as nos locais corretos, de acordo com o trabalho que é desenvolvido na agricultura familiar e na agricultura comercial. Então, olha só, você vai lá no seu material de apoio, lá no final da sua apostila, e pega essas imagens aqui, ó. Essas aqui, não precisa tirar a folha toda, tira somente metade dela, porque vocês utilizarão apenas esses 6 quadrinhos aí, esses 6 retângulos, ok? Tá até escrito aqui, ó, trabalhos realizados na agricultura. Feito isso, pegou, volta para a explicação da professora lá na página 20. Então, olha só. Eu tenho aí 2 colunas, agricultura familiar, agricultura comercial. Então, vamos lá. Como é feita, observando aí, né, as figuras que você retirou do material de apoio, como é feita a preparação do solo, né, preparação da terra para o plantio na agricultura familiar e na agricultura comercial? Então, na agricultura familiar, tem aí 2 pessoas trabalhando com a enxada, né, preparando o solo aí. Por quê? Porque é uma coisa mais simples. E na agricultura comercial tem o tratorzinho vermelho aí, né? Que tá passando aí no solo, preparando o solo, preparando para o plantio, ok? Depois, o plantio. Como que na agricultura familiar é realizado o plantio? Tem 2 pessoas aí semeando, né? A terra ali, estão plantando de maneira manual. Agora, o plantio na agricultura comercial é feito por uma máquina. Olha o tratorzinho roxo aí, ó, depositando as sementes no solo. E a colheita, por último, na agricultura familiar, uma pessoa está colhendo milho manualmente. Na agricultura comercial, tem uma máquina fazendo todo o processo, ok? Número 2. Qual é a importância da agricultura para o desenvolvimento das áreas rural e urbana de um município? Para que o município, né? Qual é a importância da agricultura para o município? Por que a agricultura é importante? Eu vou, né? Direi aqui com as minhas palavras, vocês podem pausar o vídeo ou escrever com as palavras de vocês mesmos, tá? Então, olha lá. A agricultura é responsável por fornecer os alimentos e as matérias-primas, tanto para o campo quanto para a cidade. É por isso, pessoal, que ela é importante, porque ela fornece alimentos e matéria-prima, tanto para o campo quanto para a cidade, ok? Número 3. Em qual propriedade pratica-se a agricultura comercial? A agricultura comercial, que foi essa que vocês colaram aqui, ela é praticada onde? Na chácara, na fazenda ou no sítio? Ok, pessoal? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Página 21. Falamos da agricultura, agora falaremos da pecuária. Então, olha lá, pecuária.
Sigam a leitura, por gentileza. A pecuária é uma atividade do campo que consiste na criação de animais. Eu quero que vocês grifem isso aqui, até animais. Então, o que é a pecuária? É a criação de animais. Seguindo, por meio dela, podemos obter alimentos como carne, leite, ovos e mel, e matérias-primas como couro, lã, cascos, entre outras. Assim como a agricultura, a pecuária pode ser realizada de forma simples ou com o uso de tecnologias, com o objetivo de aumentar a produção. Então, eu também tenho pecuária, pessoal, nas pequenas propriedades, de forma mais simples, e tenho a pecuária de forma mais tecnológica, nas propriedades maiores. Então, olha lá. Na criação bovina, utilizam-se técnicas agrícolas para o melhoramento das pastagens e da ração para a engorda do gado, porque quanto mais gordo o gado, melhor para a venda. A pecuária bovina divide-se em extensiva e intensiva. Então, olha lá, eu tenho dois tipos de pecuária, a extensiva e a intensiva. Na pecuária extensiva, olha só, o gado é criado solto e se alimenta das pastagens naturais da propriedade rural. Então, quando você está passando aí por uma estrada e vê, o gado aí solto, aquilo ali é pecuária extensiva, o gado é solto e se alimenta das pastagens que encontra. Na pecuária intensiva, o gado é criado confinado, ou seja, fechado em currais, estábulos, e a sua alimentação ela é balanceada para o processo de engorda. Geralmente é a ração, eles não têm ali no chão, por exemplo, o pasto, o matinho ali para eles comerem, ok? Aqui, ó, tá até explicando o que é confinamento, ó. Mantido em um espaço fechado e controlado. Então, entenderam a diferença? Extensiva, gado solto. Intensiva, gado preso. Ok? Vamos para a página 22. Atividades. O que é pecuária? Eu falei até para vocês grifarem lá em cima, O que é a pecuária? A pecuária é a criação dos animais. Número 2. Recorte do material de apoio as imagens dos diferentes tipos de pecuária e colhe-as em seu caderno. Depois escreva ao lado de cada imagem o nome da pecuária correspondente. Como assim, professora? Você vai lá no seu material de apoio, tá? Lembra que ficou meia página lá? Você usou essa daqui. Agora será essa daqui, tá? Então, você vai recortar cada imagem dessa. Depois que você fez o cabeçalho, você vai colocar aí geografia, página 22. Vai colar e escrever do ladinho que tipo de pecuária é essa. Como assim, professora? Colou o porco aí, é a criação de porcos. Depois aí o do mel, estão vendo aí? Apicultora, quem cuida das abelhas. Criação de abelhas. Depois, olha aí, gente, criação de rãs, não é de sapo, a rã, porque ela é um tipo de carne vendida comercialmente, tá? Olha lá, a pesca é uma pecuária também. Depois aqui, ó, a criação de ovelhas, E depois a criação de frango. Ok, pessoal? São esses os tipos de pecuária que nós temos aí na página 22, ok? Bom, feito isso no seu caderninho, vamos voltar aqui na página 22. Pronto, página 22. Número 3. Então, olha só, número 3. Qual é a diferença entre a pecuária extensiva e a intensiva? Foi o que a professora acabou de explicar aqui, ó. Tá vendo? Qual que é a diferença dessas duas pecuárias? Na número 3, você vai responder. Na pecuária extensiva, o gado é criado solto.
Já na intensiva, ele é criado em confinamento, com ração, né? Bom, 4. Qual é a importância de um solo bem cuidado para a pecuária extensiva? A pecuária extensiva é aquela que o boi é criado solto. Então, o solo tem que ser um bom solo, não é, pessoal? Por que é importante que o solo seja bem cuidado? Bom, o solo bem cuidado irá proporcionar boas áreas de pastagem, ou seja, mais alimento para que o gado se desenvolva. Ok, pessoal? Facinho, né? Bom, terminado a pecuária, vamos para o extrativismo, tá? Continuando na página 22. O extrativismo. Então, olha lá. O extrativismo também é uma atividade praticada no campo e consiste na coleta ou extração dos recursos naturais, tanto para consumo próprio quanto para comercialização. E eu quero que vocês grifem isso. O extrativismo até mineral. Há 3 tipos de extrativismo: o vegetal, o animal e o mineral. Então, pessoal, nesse parágrafo aí está explicando o que é o extrativismo, né? Que é quando eu tiro um produto do campo e transformo ele em outro produto para uso próprio, né, de quem retirou do campo ou para as indústrias. E eu tenho 3 tipos de extrativismo: o vegetal, o animal e o mineral. Vamos lá aprender um pouco mais sobre extrativismo. As atividades do extrativismo vegetal e animal são praticadas predominantemente por populações tradicionais, as quais obtêm alimentos da floresta para o consumo próprio e também para adquirir uma renda familiar. Bom, professora, como assim? Bom, pessoal, então, vegetal vem de vegetais, animal vem de animais. Então, o extrativismo vegetal e animal são pessoas que retiram, né, da própria natureza produtos vegetais, né, e animais ali para consumo próprio, né, ou para fabricar outras coisas e vender e adquirir uma renda para a família, tá? Mas professora falou aqui de populações tradicionais, o que é isso? Tá aqui, ó. São grupos que apresentam uma organização social própria e que utilizam os recursos naturais como principal meio de sobrevivência. Entre os povos tradicionais, temos os ribeirinhos, quilombolas, né, quebradeiras de coco babaçu, seringueiros, né, os caiçaras, entre outros. Lembra que lá no começo do capítulo nós vimos sobre aquela comunidade quilombola que retira o capim dourado para fazer o artesanato? Até mandei foto para vocês de algumas peças feitas pelo capim dourado. Esses são povos tradicionais, são povos que mantêm ali as suas tradições, né, que ainda tem a sua própria cultura, tá? Então eles vivem desse extrativismo, ou seja, dessa retirada de produtos do campo, né, ou da natureza, e que eles transformam em outro produto para venda, para alimento da sua própria família, certo? Bom, depois, na página 23, eu tenho o extrativismo vegetal, falando um pouco mais. Consiste na extração e coleta de castanhas, plantas medicinais, ceras, fibras, óleos, seivas, palmito, madeira, tudo, né, retirado diretamente da natureza. Como eu disse para vocês, extrativismo é tudo que eu retiro da natureza, ok? Então, olha lá. Populações tradicionais, quebradeiras de coco. Tem esse pessoal aqui que faz, né, que realiza essa atividade. Sigam a leitura, por gentileza. As mulheres dessas comunidades são responsáveis pela coleta das sementes do babaçu que caem no solo das florestas. Elas retiram suas amêndoas para serem consumidas e comercializadas. O óleo extraído das amêndoas do babaçu é muito utilizado nas indústrias como matéria-prima para a fabricação de shampoos, sabonetes, remédios, alimentos, etc. Portanto, é muito importante a preservação da natureza, pois por meio dela, as quebradeiras de coco, como elas são chamadas, obtêm seu sustento e preservam seu modo de vida e sua cultura.
Então, pessoal, o extrativismo vegetal, as pessoas, no caso aí, estão explicando aí, elas retiram da própria natureza, castanha, planta, óleos, fibras, palmito. Isso é o extrativismo vegetal, porque eu vou tirar ali uma forma de alimento, vamos dizer assim, tá? Que será transformado em outro produto, ok? Depois tem o extrativismo animal, né? O que é o extrativismo animal? A caça, a pesca e a coleta de caranguejos do manguezal são práticas do extrativismo animal. Por quê? Porque eu vou tirar esses produtos ali, são animais que eu retiro da natureza e que vão ser comercializados, ou utilizados para consumo próprio. Continuando aí, ó. A pesca em épocas proibidas e a captura e venda de animais silvestres ou ameaçados de extinção são considerados crimes no Brasil. Então, tem animais aí silvestres que não podem ser pescados, vamos dizer assim, ok? Bom, então aqui eu falei das quebradeiras de coco, que realizam o extrativismo vegetal. Aqui eu vou falar dos ribeirinhos, que realizam o extrativismo animal. Então, olha lá. A população ribeirinha vive nas proximidades dos rios, em casas de palafitas, aquelas casas altas. Tem até a foto aqui, ó, de uma casa de palafita, tá? Pratica a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência e também pequenos cultivos, artesanatos e extrativismo vegetal. A sobrevivência dessa população está atrelada à preservação da natureza. Por quê? Porque se eles não preservam a natureza, eles não terão o produto aí para garantir o sustento da sua família. Então, eles ali realizam a pesca, consciente, porque eles sabem que se eles não preservarem, acabará também a fonte de renda deles. Ok? Página 24, para finalizar. Extrativismo mineral. É a extração de recursos minerais da natureza, como a exploração do ouro, prata, esmeralda, ferro, chumbo, petróleo, entre outros. Lembra lá no início que eu falei que para fabricar um prato, eu preciso da argila e do quartzo? O quartzo é um mineral retirado da natureza. Então, por exemplo, o prato vem de origem extrativista. A preservação da natureza é essencial para a continuidade das atividades extrativistas, responsáveis pela produção de alimentos e renda para as populações tradicionais e de matérias-primas para a geração de diversos produtos industriais. Então, olha só, mais uma coisa, se eu não preservo a natureza, daqui a pouco eu não tenho nem alguns produtos faltarão. Por quê? Porque precisam de elementos da natureza que serão transformados em outros produtos para a utilização das pessoas. Certo, pessoal? Bom, aí vem algumas atividades bem simples. O que é o extrativismo? É a extração de recursos minerais da natureza, tá? É quando eu retiro algo da natureza para transformar em outro produto, certo? 2. Com as palavras do quadro, complete as frases sobre as atividades extrativistas. Então, eu tenho aí as palavras plantas, ribeirinhas, animal, rios, ferro, matérias-primas, mineral, coleta, vegetal, industrial. Letra A. As populações ribeirinhas são aquelas que vivem na beira dos rios e praticam extrativismo animal, como principal atividade de sobrevivência, que foi o que a gente acabou de ver, que eles têm que preservar a natureza, senão a fonte de renda deles acaba, B. O extrativismo mineral fornece importantes matérias-primas para a indústria, como o minério de ferro, ok? C. A coleta e a extração de plantas fazem parte do extrativismo vegetal. Então, você pode ir pausando aí, o vídeo e você pode ir completando as suas frases aí do exercício. 3. As quebradeiras de coco realizam qual tipo de extrativismo? Lembra das quebradeiras de coco? Olha aqui, elas realizam o extrativismo
vegetal, ok? 4. Qual é a importância do trabalho que as quebradeiras de coco realizam? Por que é importante o trabalho delas? Bom, vou falar aqui, vocês podem ir pausando ou, ouçam e escrevam com as palavras de vocês. Então, qual a importância do trabalho que as quebradeiras de coco realizam? A coleta do coco de babaçu garante alimento para suas famílias e também uma renda, por meio da venda das amêndoas. Então, qual a importância? Garantir uma fonte de renda para suas famílias e também alimento, ok? 5. Por que a atividade extrativista é importante para preservar a natureza? Esse aqui vocês não precisam falar. É o que eu vou finalizar agora, vocês não precisam escrever. Então, por que a atividade extrativista é importante para preservar a natureza? Como eu falei para vocês, a preservação da natureza é essencial para a realização das atividades extrativistas, não é? Por quê? Porque todos os produtos que eu retiro na natureza, para o extrativismo, são retirados da natureza. Se o ser humano não respeitar os ciclos, de reprodução dos animais, no caso, por exemplo, lembram da pesca? Tem que pescar na época certa, porque senão daqui a pouco não tem mais peixe. Se ele não se preocupar com a renovação da floresta, não haverá no futuro recursos naturais, recursos da natureza para serem explorados. E se esses recursos chegarem ao fim, o homem não garantirá a sua sobrevivência. Então, é por isso, pessoal, que na atividade extrativista, também é importante que se preserve a natureza. Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E se ficou também, pode nos perguntar. Estejam à vontade para isso, ok? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um grande beijo.